Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, Série E, Então Virá o Fim. Título do volume 3, Preparar o Material para a Edificação. Autor, André Dong. Título da semana 4, A Caminho da Cruz, da Morte e da Ressurreição. Sábado, ler com oração Êxodo capítulo 23, versículo 19, parte A. As primícias dos frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. A ressurreição de Jesus. Falamos anteriormente sobre a morte e sepultamento do Senhor, mas ele não permaneceu na morte. Graças a Deus. No Evangelho de João, vemos que no domingo, Maria Madalena foi ao sepulcro de Jesus bem cedo e constatou que a pedra que tampava a entrada estava revolvida. Ela então informou a Pedro e João sobre o acontecido. Os dois discípulos, que não tinham entendido as Escrituras, segundo as quais era necessário ao Senhor morrer e ressuscitar dentre os mortos, correram até o lugar para conferir e viram os lençóis. O próprio Senhor os advertira de que seria morto e ressuscitaria ao terceiro dia. Mateus 16, 21. Esse fato é mencionado em todos os evangelhos. Mas somente nesse ponto começaram a entender o que o Senhor havia dito. Há um trecho no Evangelho de João que revela a reação dos discípulos depois disso, capítulo 20, versículo 10, e voltaram os discípulos outra vez para casa. A atitude deles deveria ser de vigilância, mas ficaram apenas satisfeitos com a notícia da ressurreição. A atitude de Maria, porém, foi diferente, porque permaneceu junto ao túmulo chorando. Ela viu anjos e eles conversaram com ela. Logo em seguida viu Jesus. Versículo 14 diz: tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Talvez ela não o tivesse reconhecido porque seu corpo agora era um corpo ressurreto, mudado, diferentemente do relato de Isaías, segundo o qual seu aspecto era como raiz de uma terra seca, sem beleza. Capítulo 53, 2. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se o tirasse, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. João capítulo 20, versículos 15 e 16. Agora ela o reconheceu pela voz. Há uma grande lição aqui. O Senhor estava no frescor da ressurreição, e quem deveria provar esse frescor da ressurreição era o Pai. Ninguém poderia tocá-lo antes. Versículo 17, parte A. Lemos em Êxodo: as primícias dos frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Capítulo 23, 19, parte A. Jesus ressurreto é aquele primeiro feixe da colheita sendo levado à casa do Senhor. Nesse momento o Senhor subia para o Pai, para depois voltar e produzir a igreja, a casa do Senhor na terra. Vemos como foi importante o processo de morte e ressurreição para produzir a igreja. Em seguida, o Senhor disse algo maravilhoso: mas vai ter com os meus irmãos, nós somos irmãos do Senhor. E disse-lhes: subo para o meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. João capítulo 20, versículo 17, parte B. A ressurreição de Cristo nos deu a vida de Deus. Certamente temos de passar também pelo novo nascimento. Mas o véu que impedia a passagem para o Santo dos Santos foi rasgado. Aleluia! O acesso ao Pai está livre. Louvado seja o Senhor. Agora Ele pode ser nosso Pai, e nós e nosso Senhor Jesus podemos ser irmãos. Isso é maravilhoso.
Como pode chamar pecadores de irmãos? Contudo, o Senhor não se envergonha de nós. Hebreus capítulo 2, versículos 10 e 11. Quando partimos o pão aos domingos, o Senhor está junto de nós, liberando ao Pai louvores no meio da congregação. Antes, o partir do pão era dividido em 2 sessões. Na primeira, louvávamos o Senhor. Na segunda, após participar da ceia, dedicávamos o louvor ao Pai. Os hinos escolhidos eram todos em direção ao Pai. Por isso, no inário de 500 hinos, os primeiros são de adoração ao Pai. Concluindo sobre a ressurreição, vemos como esse passo foi de suma importância para a edificação da igreja. Na morte, nossos pecados, nosso velho homem e tudo mais o que havia de negativo foi devidamente resolvido. Em ressurreição, Cristo liberou a vida de Deus que estava em si, para que ao receber essa vida, nós nos tornássemos também filhos de Deus. Esses muitos filhos de Deus agora formam a igreja, a casa do Deus vivo, coluna e base da verdade. Jesus, nosso irmão mais velho, tornou-se cabeça da igreja. Aleluia, pela ressurreição do Senhor. Pergunta de hoje: por que a ressurreição é tão importante no plano de Deus? Louvado seja o Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver. O mal vem derrotar, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar.